Hoje a gente vai desvendar as páginas sombrias de um romance gótico bem moderno, O Sangue del Vazio. E olha, a história já começa assim, com um soco no estômago. É uma declaração assustadora sobre um livro amaldiçoado que é mais vivo do que a pessoa que está lendo. E se um livro pudesse ler a gente? Essa é a pergunta principal que o romance joga na nossa cara. E é isso que prepara o terreno para uma viagem ao mundo, onde o próprio conhecimento é um predador. Ok, então vamos lá. A nossa jornada aqui começa com o que dá o pontapé inicial nesse pesadelo todo. Um grimório chamado Speculum Ignotum. E quem encontra esse livro é o nosso protagonista, um artista chamado Diego. Só que ele logo percebe que isso aí não é só papel e tinta, não. Fica bem claro que a gente não está falando de um objeto qualquer, né? O livro é, na verdade, uma entidade viva. Pensa nele como uma chave, que não abre só uma história, mas que escancara a escuridão que existe dentro de quem tem a coragem ou a loucura de ler. Então vamos em frente para ver no que isso dá. O primeiro grande segredo que esse livro revela é nada mais nada menos que uma reinvenção completa do mito do vampiro. Pois é, o Speculum Ignotum nos apresenta uma nova espécie de vampiro, uma que é nativa de lá, das névoas e das montanhas de Bogotá. E olha, a diferença aqui é tudo. Os vrecolacos não têm nada a ver com aqueles aristocratas góticos da Europa. A gente está falando de predadores psíquicos, que nasceram direto da mitologia colombiana. Eles se banqueteiam com a própria essência da pessoa. Mas, beleza, de onde é que saíram esses devoradores de almas? O livro vai lá e revela mais uma camada, uma história secreta da própria cidade de Bogotá. Acontece que os vircolacos descendem dos Batsai. Eram seres antigos, monstruosos mesmo, que serviam como guardiões de uma entidade cósmica chamada Rio Negro del Miosse. O que essa linha do tempo mostra pra gente é a escala, épica da mitologia do livro. A coisa toda não começa com a humanidade, não. Começa lá atrás, no amanhecer quase geológico, cósmico, mas muito antes da nossa história. E para dar um chão para tudo isso, a história âncora esse mito gigantesco nessa altitude aí, no clima frio, cheio de névoa e, convenhamos, perfeitamente gótico da Bogotá de hoje em dia. Mas a história vai muito além de monstros e mitos antigos. O livro acaba virando um espelho que força o nosso protagonista, o Diego, a olhar para dentro e a se encarar de verdade. E essas cartas que são assinadas por umas entidades bem estranhas, tipo o dragão e aquele que questiona, elas funcionam quase como um interrogatório espiritual. A primeira pergunta já chega com tudo. Quem é você quando ninguém está observando? É uma pergunta que vai direto na ferida, forçando o Diego a confrontar aquele eu que ele esconde de todo mundo. Logo depois, vem outra, para quem você cria. É mais um golpe, dessa vez direto nas motivações dele como artista, sabe? Forçando ele a olhar para além do próprio ego, da ambição. E, para fechar, a pergunta final, a que estruturas você serve sem saber? Essa é a provocação que faz ele questionar o próprio lugar dele no mundo, as forças invisíveis que estão ali moldando a vida dele. Então, o ponto central é esse. Toda essa tortura psicológica leva a uma descoberta, e é uma descoberta devastadora. Aquela tal de sombra ancestral não é um demônio de fora que ele tem que lutar contra. Não, é uma parte dele mesmo. Aquela parte que ele sempre jogou para debaixo do tapete. E aí, finalmente, o livro revela seu propósito mais assustador. Ele não é só um livro de histórias, ele é um manual. Um manual para um ritual extremamente perigoso e que, claro, cobra um preço altíssimo. A ideia é que para conseguir um conhecimento que realmente transforma, um conhecimento verdadeiro, um sacrifício precisa ser feito. Como dá para ver, o ritual é todo um processo super meticuloso. É uma mistura de tradições gnósticas, ocultistas, tudo para preparar a pessoa para um encontro direto, cara a cara, com o que é divino e também com o que é amaldiçoado. E cada um desses itens, é claro, tem um simbolismo gigantesco. Cada um deles representa uma parte da nossa psique que precisa ser exposta, ser oferecida ali no altar. Mas o preço final, esse é o mais pessoal de todos. O Diego oferece a memória do primeiro beijo dele. E o que ele recebe em troca? Uma visão toda fragmentada do futuro. É a prova final de que para cada grande verdade que se ganha, um pedaço de quem a gente é se perde para sempre.
E é exatamente essa a pergunta que fica ecoando no final de Sangre del Vacío. É uma história que deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Aquela suspeita bem incômoda de que talvez o abismo mais assustador não esteja nas páginas de um livro, mas sim dentro de cada um,